Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Penal na Prática. Meu nome é Fábio Andaloca, sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal e o meu objetivo é tornar você um especialista na área criminal, beleza? E nesse curso Penal na Prática, eu trago de uma forma concisa, eu trago de uma forma objetiva e muito eficiente as temáticas mais cobradas nos concursos públicos aí, na prova da ordem, de uma forma bem didática para você. E trago toda a minha experiência e o melhor conhecimento para você que pretende advogar ou já está advogando dentro da área penal. Tudo para o seu desenvolvimento, tudo para tornar você um especialista na matéria criminal. Beleza? Fica com esse vídeo agora, muito importante e bons estudos. Muito que bem, vamos dar continuidade agora aos nossos estudos do módulo 4, ok? Do nosso curso de Direito Penal, parte geral. E agora, especificamente adentrando na aplicação da lei penal no tempo e no espaço. E nessa aula nós vamos estudar sobre o tempo do crime, capitulado lá no artigo 2, 3 e 4 do Código Penal. Na tela, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Volta para mim. O Código Penal adotou a teoria da atividade para definir o tempo do crime. Ou seja, tempus regit actum, ok? Teoria da atividade. O que é essa teoria, Fabiano? Considera-se crime o tempo do crime no momento da conduta. Ainda que essa conduta não se realize por completo, ou seja, tentativa, ou mesmo ela se consume, né, que é a consumação, independentemente, tentativa ou consumação é o momento da conduta. Fabiano, e por que eu devo estudar? Qual a importância do tempo do crime? Muito. Você vai entender, principalmente devido à exclusão da culpabilidade. Vou te dar um exemplo agora da importância de saber o tempo do crime para a exclusão da culpabilidade. Exemplo é bom e, como eu sempre digo, é bom de bastante. Olha só. Vamos supor que o agente A, na data do fato, tivesse 17 anos e 10 meses de idade. Bem, e aqui ele cometeu o fato. Tentou contra a vida, com ânimos necã, de matar a vítima B. 121. Só que a vítima B não morreu naquele momento. Foi socorrida e veio a falecer, vamos colocar aqui 6 meses depois. 6 meses. Ela veio falecer aqui. Ou seja, ele teria aqui já completado 18 anos e 4 meses. Ele já seria maior de idade. Seria penalmente culpável. Só como o Código Penal adota a teoria da atividade, tempus regit actum, ele não poderá ser punido. Porque no tempo, no momento da conduta, quantos anos tinha esse agente? 17 anos, 10 meses. Por mais que o resultado se produziu quando ele já fosse maior de idade, mas o momento da conduta, pela teoria adotada pelo Código Penal, ele era ao tempo do crime inimputável. Sendo inimputável, aplica-se a exclusão da culpabilidade do sujeito. Ele não pode ser penalmente culpável por isso. Beleza? Então, a importância da
do estudo da teoria da atividade do momento do crime. Tranquilo? Fabiano, a teoria da atividade é regra. É regra. Tempus regi actum é regra. Qual que é a exceção, Fabiano? Vamos analisar agora. A extratividade da lei penal. Ou seja, aqui é um fenômeno conhecido como sucessão de leis no tempo. Marque isso. Extratividade da lei penal. A regra é a atividade. A extratividade é a exceção e nós vamos estudar agora. A extratividade, que é a sucessão de leis penais do tempo, ela subdivide-se em retroatividade e ultraatividade. O que é, Fabiano, a retroatividade? Que é uma das espécies do gênero extratividade da lei penal. Capitulado lá no artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. Ou seja, a retroatividade ela só pode o quê? Beneficiar o réu. Vamos por exemplo? Olha só. Exemplo de retroatividade. Vamos supor aqui que o sujeito A, ele cometeu um crime, um fato delituoso, e transitou em julgado, quando a pena desse crime era do quê? 5 anos. Só que o que ocorre? Sobreveio uma lei posterior, uma lei vigente, que diminuiu a pena do crime. Antes, quando ele cometeu o delito, quando ele foi condenado, era de 5, e sobreveio uma outra lei, a lei posterior, que já está vigente, que para o mesmo crime ela diminuiu a pena, ocorre o que? A retroatividade, ou seja, essa lei volta, inclusive desconstituindo o trânsito em julgado, volta e anula essa condenação. E aí, retroage para beneficiar. Fabiano, e se a lei aqui fosse mais grave? Aí é pela vedação da irretroatividade da lei penal, como nós vimos aqui, um dos princípios, que não pode a lei retroagir para prejudicar, só pode a lei retroagir para beneficiar. Então esse é o exemplo claro disso, dessa sucessão de leis no tempo. Sempre para beneficiar. Se a lei for melhor, retorna, retroage, desconstitui o transjulgado e o agente que teve uma condenação de 5 anos passa a ter de 4 anos. Beleza? Aqui na retroatividade só vai ter uma exceção que são relacionadas aos crimes permanentes continuados, que nós vamos analisar na próxima aula. Tranquilo? Mas fixe essa premissa. A lei só pode retroagir se for para beneficiar. Tá ok? Vamos lá. Fabiano, e em relação à ultraatividade? Ultraatividade, como que funciona? Olha só. Vamos supor que o agente A, ele cometa um crime quando a lei previa 6 anos de pena para aquele delito. Certo? O processo correu e sobreveio uma nova lei, a lei que até então no nosso exemplo está vigente, que aumentou a pena. Aqui a pena na nova lei é de 10 anos. E aqui transitou em julgado o processo dele. Então o processo correu e transitou em julgado aqui. Ou seja, essa lei aqui poderá retroagir? Não pode. Por quê? Porque ela é maior do que a lei anterior. O que acontece aqui? A lei anterior, que já foi revogada, que a pena era de 6 anos, que foi nessa vigência anterior que foi cometido o fato pelo nosso agente A aqui, essa lei anterior, ela vai, pelo fenômeno da ultraatividade, alcançar essa lei vigente. Ou seja, esse nosso agente aqui, ele vai ser condenado não
pela lei vigente, porque ela é mais grave, mas sim pela lei da época do fato criminoso, a lei anterior revogada. É mais benéfica, ou seja, ela vai alcançar pela ultratividade e o juiz vai aplicá-la mesmo sob a vigência de uma lei mais grave. Esse é a ultratividade aplicada em caso concreto. Beleza? Vamos colocar todo esse penal na prática? Bora lá. Na tela, cargo de procurador, Tribunal de Contas Estadual de São Paulo. No que concerne ao tempo do crime, a lei penal brasileira adotou a teoria A da atividade, B da ubiquidade, C mista, D do resultado e E da subsidiariedade. Pelo que nós estudamos aqui, você teria acertado essa questão fácil, porque a teoria adotada é a teoria da atividade, como nós lemos lá no artigo 4º do Código Penal. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima aula. E aí, gostou da nossa aula? Se for útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos via WhatsApp, via Facebook. E claro, se você querer receber mais vídeos como esse, aulas que eu não posto no nosso canal, isso são aulas exclusivas, inéditas, é só para quem fazer parte da nossa lista VIP, além de ser gratuita, recebe vídeos exclusivos, aulas exclusivas, como essa que você acabou de assistir, que no canal não vai ter. Então é só para quem é VIP, é gratuito, você vai gastar apenas uns 30 segundinhos aí para fazer a sua inscrição. Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado. Salve Deus e até a próxima.